Queridos irmãos, graça e paz. Vamos abrir o texto sagrado. Abram as suas Bíblias, por favor, no livro dos Salmos, o Salmo de número 106. Livro dos Salmos, Salmo de número 106. Dando sequência à nossa série de mensagens no livro dos Salmos, hoje então nós chegamos ao Salmo de número 106. E no último domingo, quem esteve aqui me ouviu falar que nós teríamos um grande desafio, que era estudar o Salmo 105 naquele domingo. Foram 45 versos que nós estudamos. E se você olhar para o Salmo de número 106, você vai perceber que hoje, mais uma vez, nós temos um grande desafio. Nós temos aqui 48 versos para estudarmos. De modo que é necessário que você compreenda que nós não vamos conseguir fazer uma exposição detalhada de todo o texto. Mas a nossa intenção é que, depois desta mensagem, você, ao ler o Salmo de número 106, possa lê-lo com uma nova perspectiva, entendendo algumas coisas que talvez até então não eram ainda conhecidas por vocês. Então, que Deus nos conceda graça para cumprirmos esse desafio que enfrentaremos a partir de agora. Quando nós estudamos o Salmo de número 105, nós vimos ali a manifestação da graça de Deus sobre o seu povo. E agora, ao estudar o Salmo de número 106, nós veremos, de certo modo, a ingratidão do povo diante da graça de Deus revelada sobre ele. Então, se por um lado o Salmo 105 nos chama a atenção para a fidelidade de Deus e para a manifestação da graça de Deus, por outro lado, o Salmo de número 106 nos chama a atenção para a infidelidade do povo e a ingratidão do povo. De modo que os Salmos 105 e 106 podem ser considerados como obras complementares. E nós falamos isso no último domingo. Pela bondade de Deus, o organizador do livro dos Salmos colocou os dois salmos um ao lado do outro, claro, de maneira proposital da parte do Senhor, para que nós, ao estudarmos os dois salmos, pudéssemos de fato encarar esses dois aspectos que são colocados aqui um ao lado do outro para chamar a nossa atenção. Assim como no Salmo 105, o autor do Salmo 106 vai trazer alguns relatos da história de Israel. O que você precisa entender aqui é que o salmista, ao narrar esses fatos históricos, ele não está preso à cronologia desses fatos. Então, ele não está preocupado em narrar os fatos como sendo ano 1, ano 2, ano 3, ano 10, ano 15, ano 20. Não. A ideia dele não é uma preocupação cronológica, mas a ideia dele é falar daquilo que aconteceu de tal modo que, ao observarmos aquilo que aconteceu, possamos aprender as lições que ele está transmitindo através deste salmo. E estas lições, é claro, sendo contrastada com o Salmo 105, onde, repito, lá olhamos a fidelidade e a graça de Deus, e aqui olharemos a infidelidade e a ingratidão do povo. Mas é necessário ainda declarar que, mesmo o salmista sendo tão franco com a narrativa da história do seu próprio povo, ele não esconde. Então, o salmista, ele não exerce um papel de historiador que omite determinados eventos da história do seu povo, do tipo assim, não, isso aqui eu não vou contar porque não vai ficar legal, não vai ficar muito bom, vai pegar mal, então eu vou omitir esses eventos. Não, o salmista não faz isso. Ele conta todos os eventos com muita franqueza, mas mesmo o salmista tendo feito isso, é necessário entender que, apesar de falar da infidelidade e da ingratidão no Salmo 106,
a grande lição que está por trás do Salmo 106 não é esta. A grande lição que está por trás do Salmo 106 é apontar para o Deus da aliança como aquele que, ao longo da história, se demonstra longânimo para com o seu povo. Essa é a grande lição. Esse é o grande foco daquilo que nós veremos no Salmo de número 106. É preciso que você compreenda que essas informações se fazem necessárias para que entendamos o Salmo. Então, ao estudarmos este Salmo, nós veremos a longanimidade de Deus sendo demonstrada. Pastor, o que é longanimidade? A longanimidade tem a ver com relacionamentos interpessoais. A paciência tem a ver com circunstâncias externas. Longanimidade tem a ver com relacionamentos interpessoais. E a longanimidade é a paciência esticada. Então, quando você está passando por algumas aflições ou alguns problemas no seu trabalho, na sua saúde, em situações exteriores, vamos dizer assim, você é chamado para exercitar a paciência, a exemplo do que teve Jó quando estava sofrendo. Mas quando você está tendo um problema dentro de casa, com a sua esposa, com o seu esposo, com os seus filhos, ou um problema com o irmão aqui na igreja, ou um problema de relacionamento interpessoal, você é chamado para esticar essa paciência. Isso significa que você é chamado para ser o quê? Longânimo. Então Deus, ele está sendo longânimo com o seu povo. Ele está tendo uma paciência esticada demais com o seu povo. E aqui, até mesmo antes de já avançarmos na interpretação dos versos, é necessário dizer algo para você e para mim. Nós corremos um risco de estudar esse salmo e falarmos assim no nosso coração: como é possível? Que povinho difícil. Que povo do coração duro. Não estou acreditando que eles fizeram isso. E lançarmos, então, um peso sobre eles, como se a narrativa da história deles não ilustrasse, em muitos momentos, a narrativa da nossa própria história. Quando nós, por alguma razão ou outra, que está lá no nosso coração, somos infiéis ao Senhor, ou não somos agradecidos quanto deveríamos. E aí Deus, o que é que Ele faz? Ele vem ao seu encontro, Ele vem ao meu encontro, e Ele exercita essa paciência esticada com você e comigo, tratando-nos assim ao longo da nossa própria história. Bom, eu quero chamar a sua atenção ainda para um detalhe, antes de começarmos o estudo propriamente dito do Salmo. Dê uma olhada para o verso de número 1. E eu quero que você observe, por favor, a primeira palavra que aparece no verso de número 1. Você consegue ler comigo, por favor? Só a primeira palavra, a uma só voz, leiamos. Aleluia. Agora vá para o verso 48 e veja também a última palavra do verso 48. E eu quero que você não somente veja, mas eu quero que você leia comigo, mais uma vez, essa última palavra do verso 48. A nossa voz, leiamos. Aleluia. Veja que o Salmo de número 106 começa com aleluia e termina com aleluia. E você deve falar assim, e daí, né? E o aleluia aqui é louvado seja o Senhor, ou o Senhor é digno de louvor. Deus é o único Senhor que é digno de louvor. E por que começa com essa expressão e termina com essa expressão? Porque o salmista está chamando você e eu, e chamando também o seu público original, a olhar para esse Deus misericordioso, a olhar para esse Deus clemente, a olhar para esse Deus longânimo, e ver que esse Deus da aliança nos trata deste modo, de tal forma que ao contemplarmos esse Deus, a resposta apropriada será a seguinte: louvado seja Deus, engrandecido seja esse Deus, porque Ele tem me tratado assim ao longo de toda a minha trajetória. E é exatamente isso. O curioso é que o verso 48, da expressão aleluia, fecha não somente o Salmo 106, mas fecha o quarto livro dos Salmos. A partir do próximo Salmo, nós entraremos então no livro 5. Basta você olhar aí para o Salmo 107 e acima do título dado pela Sociedade Bíblica, você vai ver assim, livro 5, né, que são 5 livros aqui que nós temos
neste estudo do livro dos Salmos. Bom, diante destas informações que foram passadas, e tremendo diante do desafio que nós temos, me permita apresentar a vocês a estrutura do nosso estudo, para que você acompanhe com clareza aquilo que nós faremos a partir de agora. Então, nós olharemos para os versos 1 a 5, e ao olharmos para os versos 1 a 5, nós veremos um convite para render graças e louvar a Deus. Então, o povo está sendo convidado para fazer isso. Dos versos 6 a 12, nós veremos um testemunho da graça de Deus, que é prestado. Dos versos 13 a 43, nós entraremos no relato de uma história que retrata a rebelião e o declínio do povo, a queda do povo. E dos versos 43 a 48, nós finalizaremos estudando uma oração cheia de esperança, que é feita pelo salmista. Então, nós faremos o estudo desta maneira, e eu peço que você acompanhe, então, agora a exposição do Salmo. Permita, até antes de entrar na exposição, meus queridos, é necessário estudarmos o texto bíblico procurando entender o que o texto nos ensina, sem querer florear ou sem querer precipitar. E a fidelidade do expositor é encontrada quando ele se atém ao texto bíblico para falar aquilo que Deus está dizendo na palavra e não aquilo que o seu coração simplesmente deseja dizer. Os corações dos expositores também podem traí-los e nós, como expositores, devemos tomar o devido cuidado. Então, talvez para você, em um determinado momento, todas essas explicações parecem assim cansativas, mas o nosso zelo é para que você entenda o que a Bíblia está dizendo. Nosso interesse é que você saia daqui na manhã deste dia compreendendo o que de fato está no texto sagrado. E é por isso então que nós convidamos você para fazermos esse estudo com zelo e temor diante do Senhor. Então, os versos 1 a 5, a primeira parte que nós estudaremos, como disse, sem explorar os aspectos pormenores, será a parte do convite para render graças e louvar a Deus. E eu quero que você me acompanhe na leitura dos versos 1 a 5, que dizem assim: Aleluia! Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Quem saberá contar os poderosos feitos do Senhor ou anunciar os seus louvores? Bem-aventurados os que guardam a retidão e o que pratica a justiça em todo o tempo. Lembra-te de mim, Senhor, segundo a tua bondade para com o teu servo. Visita-me com a tua salvação, para que eu veja a prosperidade dos teus escolhidos e me alegre com a alegria do teu povo e me regozije com a tua herança. Algo vai chamar a sua atenção e a minha já no início aqui, né, do Salmo. Nós mencionamos anteriormente, ele começa com esta expressão de louvado seja o Senhor, ou louvando ao Senhor, e encerra também com esta expressão, mas vinculada à expressão de louvor, existe tanto no início quanto no final orações. Então ele faz a expressão de louvor e depois ora. Você vai ver a oração dele aqui no verso 4 e no verso 5. Lá no final, ele faz a oração no verso 47 e depois a expressão de louvor. Então, o Salmo começa com louvor e oração, e o Salmo encerra com oração e louvor. E isso está na estrutura do texto que nós estamos estudando. Olhem para o verso 1 e vocês verão a exclamação de louvor. Aleluia, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. O salmista está apontando para o Senhor, para Yahvé, está dizendo que nos seus atributos é possível encontrar a expressão da bondade e também da sua misericórdia, e uma misericórdia que não tem fim. E considerando os repetidos atos de queda do povo na narrativa do Salmo 106, a misericórdia se torna um atributo fundamental para entendermos. Porque nós sabemos que o profeta Jeremias já nos ensinou a respeito disso, que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos o quê? Consumidos. Elas não têm fim.
Pelo contrário, elas se renovam a cada manhã. Então, esta misericórdia que se renova a cada manhã, ela não permite que sejamos consumidos à medida em que nos desviamos do Senhor, em que nos apartamos dele. Então, o salmista está falando, olhem para esse Deus bom, olhem para esse Deus misericórdia e rendam graças, sejam agradecidos. Aí no verso 2, você vai encontrar uma constatação. E qual é a constatação? A percepção humana é limitada para enxergar toda a extensão dos poderosos feitos do Senhor. Só que isso não isenta o homem da responsabilidade de louvar. Olha o que está no verso 2. Quem saberá contar os poderosos feitos do Senhor ou anunciar os teus louvores? Então a primeira coisa que a gente precisa entender aqui é a seguinte. O homem, qualquer um que seja, não conseguirá contar todos os feitos ou compreender todos os feitos a ponto de narrá-los com precisão. Porque todos esses feitos desse Deus grandioso não podem ser percebidos pelo homem. O homem é limitado na sua percepção e ele é limitado na sua capacidade de comunicação. Só que a limitação do homem não traz a ele uma isenção de responsabilidade para narrar. Mesmo assim, ele está sendo convocado para narrar. Ou seja, ainda que você e eu não compreendamos, não saibamos, não vejamos, não sejamos capazes de falar sobre todos os feitos de Deus, nós somos responsáveis por falar. Todos nós estamos sendo chamados para falar. Todos sem exceção. E agora, o texto segue, e após a constatação, existe uma declaração de bem-aventurança. Então nós vamos encontrar uma bem-aventurança que está sendo pontuada aqui no livro dos Salmos, no verso 3. Bem-aventurados. Você se recorda de outras bem-aventuranças na Escritura Sagrada? Você se recorda de Mateus capítulo 5? Nós vamos encontrar, daqui a pouco falaremos disso no estudo de Apocalipse, nós vamos encontrar bem-aventuranças no livro de Apocalipse. Então as bem-aventuranças, elas estão nas Escrituras. E aqui nós estamos em uma bem-aventurança no livro dos Salmos. E quem são esses bem-aventurados aqui? São os que guardam a retidão e que praticam a justiça em todo o tempo. 2 detalhes. O primeiro deles, aqueles que contemplam os feitos de Deus e reconhecem o seu caráter, respondem de um modo apropriado. E qual é a resposta apropriada diante desse Deus de misericórdia e de longanimidade? É a de guardar a retidão e de praticar a justiça. Todos nós somos chamados para fazer isso. O segundo detalhe que nós podemos dizer aqui é: quem vai contar os feitos do Senhor? Então o verso 3 funciona como uma resposta para o verso 2. Quem vai contar os feitos do Senhor? Aquele que vive em retidão, aquele que guarda a justiça, aquele que ama o Deus justo e responde com justiça diante desse Deus. Ou seja, se nós não respondemos com fidelidade ao Deus fiel, nós não estaremos habilitados a narrar as suas maravilhas. O salmista está falando a respeito disso aqui. E é um desafio para mim e para você, no que diz respeito à resposta da vida cristã. E aí vem a oração pessoal que ele faz no verso 4 e no verso 5. E ele está pedindo para Deus se lembrar dele. E aqui esse lembra de mim é interessante, porque a expressão no original é como se ele estivesse falando assim: ó Deus, olha para mim de um modo especial, me contempla, veja a minha vida e a vida daqueles que estão comigo. Sabe aquele momento em que você para diante do Senhor e fala assim: Senhor, olha aqui para mim. Eu quero falar com o Senhor, eu quero fazer um pedido ao Senhor. E ele apresenta um pedido, e nesse pedido nós vamos encontrar aqui a expectativa do salmista. A expectativa dele é uma expectativa esperançosa. E qual é essa esperança dele? A esperança dele é que Deus, assim como restaurou o seu povo ao longo da história, em diferentes momentos, quando esse povo se desviava, Deus é poderoso para restaurar esse povo mais uma vez e encher esse povo de alegria, de regozijo. E o que é que ele quer? Eu quero estar no meio do povo quando ele for restaurado, para me alegrar também, para me regozijar também, para engrandecer ao Senhor. O que leva alguns comentaristas a entenderem que possivelmente este salmo foi composto em um momento em que o povo estava disperso, ou estava debaixo do jugo de uma outra nação. E o desejo então do salmista é que Deus restaure a sorte do povo, a alegria do povo,
a felicidade do povo, e ele quer estar no meio do povo. Então, o contexto seria, é um período da história em que o povo de Deus está passando por lutas e aflições, sofrendo, sendo escravizado debaixo de um jugo de ímpios. E o salmista está assim: Senhor, visita-nos, ajuda-nos. Está pesado. Se o Senhor nos socorrer, de fato grandes coisas acontecerão e nós sairemos debaixo desse jugo e a alegria do teu povo será restaurada. O salmista está ensinando você e está me ensinando também aqui. Nem sempre nós estaremos vivendo debaixo de condições favoráveis. E eu me refiro agora a situações até mesmo que estão além dessa questão pessoal. Às vezes, como povo, nós poderemos estar inseridos em um contexto social, moral, nacional, de decadência, de tristeza, de injustiças, de violência. Um período de trevas, de escuridão. E o salmista está falando para você e para mim o seguinte: olha, antes de ir para as praças, gritar e levantar bandeiras, dobre-se de joelhos diante daquele que rege a história das nações e clame a Ele. Porque é Ele que é poderoso para restaurar a alegria do seu povo. E faça isso com quebrantamento de alma, a ponto de se incluir na história e falar: eu quero estar no momento festivo, ó Deus, quando a restauração acontecer. O salmista está nos ensinando. A esperança diante do Deus que rege a história das nações jamais deve ser roubada do seu coração e do meu coração. O Senhor Jesus Cristo é reconhecido como Rei. O Senhor Jesus Cristo é declarado como Rei das nações. O Senhor Jesus Cristo é aquele que recebeu toda a autoridade nos céus e na terra. O Senhor Jesus Cristo é aquele que tem a autoridade para abrir o livro e desatar os selos. Ou seja, Ele é aquele que está na regência. E se Ele, então, é aquele que tem toda esta autoridade, nós não devemos clamar por outro nome que não seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aquele que tem autoridade para intervir na história de nações, aquele que tem autoridade para intervir na sua história e na minha história. Porque se Ele rege a história e os eventos de nações, Ele rege a história e os eventos da sua vida e da minha vida. Desde os maiores até os menores, os pequenos detalhes, nada está passando despercebido aos olhos daquele que está no trono de glória e que rege a história das nossas vidas. E nós devemos crer. É por isso, então, que a nossa postura ao orar diante desse Deus longânimo deve ser esta, de esperança. De esperança. Agora, queridos, nós avançaremos para os versos 6 a 12. E o que nós veremos aqui, nós veremos um testemunho da graça de Deus. E esse testemunho está sendo dado aqui nos versos 6 a 12. A palavra do Senhor nos diz assim: pecamos como nossos pais, cometemos iniquidade, procedemos mal. Nossos pais no Egito não atentaram às tuas maravilhas, não se lembraram da multidão das tuas misericórdias e foram rebeldes junto ao mar, o mar vermelho. Mas Ele os salvou por amor do seu nome, para lhes fazer notório o seu poder. Repreendeu o mar e ele secou, e fê-los passar pelos abismos como por um deserto. Salvou-os das mãos de quem os odiava e os remiu do poder do inimigo. As águas cobriram os seus opressores, nenhum deles escapou. Então creram nas suas palavras e lhe cantaram louvor. Olhemos agora para esses versos, nesse testemunho da graça de Deus. O que é que nós vamos encontrar? Veja no verso 6. A primeira coisa que você vai encontrar é uma confissão inclusiva. Ou seja, o salmista, ele está se incluindo na confissão. Há exemplo do que acontece com Neemias quando ele vai orar. Neemias, ele não fala assim: ó, o povo lá pecou. Aquele povo está cheio de pecado mesmo, Deus. O Senhor está certo.
Neemias vira e fala assim: pecamos. O salmista está fazendo a mesma coisa, pecamos. Ele está se incluindo nesta confissão. E ao fazer isso, o salmista está dizendo assim: os homens dos meus dias, eles também estão sendo considerados culpados como aqueles que saíram lá do Egito. A ideia é a rebelião encontrada lá atrás no passado. Aquela rebelião que começou lá atrás é uma rebelião que perpassou a história e chegou aos homens dos nossos dias. Então, é uma ideia de que o pecado, ele é tão miserável que ele praticado uma vez por um pai, ele é ensinado didaticamente, com maestria para os seus filhos. E esses filhos tendem a replicar esse pecado aos netos, aos bisnetos e a outra geração, de tal modo que isso vai se perpetuando, caso o ciclo não seja quebrado. Aquilo que foi feito lá atrás está perpassando, chegou, alcançou os homens dos nossos dias. Parece que a gente ainda não aprendeu, Deus. A gente não abandonou aquilo lá atrás. Não é difícil você entender isso? Você que é pai. Quantas vezes nós, como pais, somos desafiados por ver nos nossos filhos exatamente aquilo que nós não gostaríamos de ver em nós mesmos. Mas não é possível. Tinha algumas coisas boas para poder puxar e vai fazer logo isso. E nós somos confrontados. E o salmista está falando: olha, perpassou a história, chegou em nosso tempo. Ele está fazendo aqui essa reflexão. E é uma reflexão introdutória. Por quê? Porque ao longo do Salmo, ele vai narrar o quê, gente? Pecados. E aí, então, antes de narrar esses pecados, antes de condenar a geração que passou, ele está refletindo na geração presente e se incluindo na confissão que está sendo dada. Olha para o verso 7. E você vai ver aqui no verso 7 que o pecado está sendo especificado. Nossos pais no Egito não atentaram às tuas maravilhas, não se lembraram da multidão das tuas misericórdias e foram rebeldes junto ao mar, o mar vermelho. Você tem que se recordar agora daqui, porque a partir daqui nós vamos começar a entrar em alguns eventos históricos. E aí você precisa se recordar do que está sendo mencionado aqui. Então, é o início, a saída do Egito, a nação de Israel sendo libertada. E já ali naquele comecinho, eles estão sendo rebeldes. O que estava acontecendo naquele comecinho? Eles chegaram em um determinado momento que olhava para frente e via o quê? O Mar Vermelho. Olhava para trás e via o quê? O exército do Egito. E aí agora o que é que eles vão fazer? Vão morrer. Para que a gente saiu de lá? Está vendo aí? Era melhor a gente ter permanecido lá. E eles reagem com incredulidade diante daquele Deus que os chamou e que tinha um propósito especificado, já declarado anteriormente, de levá-los à terra da promessa. Ou seja, o Deus que os chamou não os deixaria morrer. O Deus que os chamou era poderoso para cumprir as suas promessas. Mas diante da dificuldade que surgiu, qual foi a reação? A reação foi não crer, incredulidade. A incredulidade está na raiz das ações pecaminosas do povo. E nós podemos dizer, a incredulidade está na raiz das nossas ações pecaminosas. Quando nós deixamos de crer na palavra de Deus, quando nós deixamos de crer no poder do Senhor, quando nós deixamos de crer nas promessas de Deus, que inclui, inclusive, a presença dEle conosco, quando nós deixamos de crer nesse Deus todo-poderoso, a incredulidade está na raiz das nossas ações pecaminosas. E Deus, então, por meio do salmista, está ensinando ao povo, ensinando a nós em nossos dias. Foi assim que eles reagiram. Diante de uma ação como essa, eles acabaram de ser libertos, vocês se recordam. Vai dizer aqui, inclusive, no Salmo, basta você olhar, Deus foi aquele que trouxe livramento sobre eles,
repreendendo poderosamente os deuses do Egito e subjugando os deuses do Egito. Eles viram tudo isso. Eles haviam testemunhado o poder de Deus nas 10 pragas. Mas surgiu uma nova dificuldade. E agora, o que é que faz? Não creem. O que esse povo merecia, gente? A resposta é simples, direta, clara e sincera. Do ponto de vista humano, da sua perspectiva e da minha perspectiva, merecia morrer ali mesmo. Seja pelo mar ou seja pelo exército. Mas o que Deus faz? Olha para o verso 8. E você vai ver o que é que Deus faz. O verso 8 diz: mas ele os salvou por amor do seu nome, para lhes fazer notório o seu poder. Vamos ler o verso 8 a nossa voz? Leiamos, bem forte, verso 8, juntos, leiamos. Mas ele os salvou por amor do seu nome, o seu poder. Deus não age graças a Ele mesmo, do jeito que eu agiria, do jeito que você também poderia agir. A longanimidade de Deus, a misericórdia, começa a entrar em ação. De fato, mereciam morrer, mas Deus os salva. E aí você vai encontrar algo que é interessante, porque vai dizer que Deus os salvou por amor ao seu nome e para fazer notório o seu poder. Quando fala por amor ao seu nome, está se referindo aqui ao zelo de Deus para consigo mesmo e a fidelidade de Deus à sua aliança. Deus prometeu a Abraão que esse povo seria um povo numeroso, que esse povo habitaria numa terra. Deus prometeu a Abraão, repetiu a promessa a Isaac e a Jacó, como a gente estudou no domingo passado no Salmo 105. E Deus não volta atrás na sua palavra. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E ele, por fidelidade à sua palavra, por amor ao seu próprio nome, ele salva esse povo, que é o povo da aliança, mesmo esse povo merecendo morrer. E ao salvar, o que é que Deus faz? Mais uma vez, evidencia o seu grande poder. E aí nós vamos ver agora, no verso 9 a 11, algumas imagens dos atos salvíficos de Deus. Quais são as imagens dos atos salvíficos de Deus? Observe as palavras que vão aparecer aí, que apontam a ação de Deus para salvar o seu povo. Repreendeu, salvou, remiu. Esses verbos estão sendo usados para remeter à ação de Deus em favor do seu povo, mesmo sem o povo merecer. Deus remiu e salvou a sua vida e a minha vida, quando por meio do seu Filho resistiu à obra do maligno, abateu os inimigos para que você e eu pudéssemos ser salvos. E aí vem a reação do povo diante dos atos salvíficos de Deus. Como é que o povo deve reagir? Olha para o verso 12, por favor. O verso 12 diz assim: então, o que é que eles fizeram? Creram. Creram no quê? Nas palavras e cantaram louvor. Esse povo representa muito a nossa vida, em muitos aspectos. Parece que eles precisaram ver, né, o mar abrindo, a terra seca, o pé enxuto, e depois os soldados morrendo naquele mar para crer. Ver para crer. Te lembra alguém? Lembra, né? Lá no Novo Testamento. E o Senhor Jesus vira e fala assim: olha, não sejas incrédulo, mas crente, Tomé. Bem-aventurados são os que não viram e creram. Nós, muitas vezes, estamos nesse exercício de fé, à semelhança dos israelitas de Tomé, mais ou menos assim: Deus faz. Se o Senhor fizer, eu vou acreditar.
Se o Senhor me curar dessa doença, se o Senhor me curar desse câncer, eu vou acreditar que o Senhor é Deus mesmo, que o Senhor é poderoso. Olha, vou crer. Como se Deus fosse obrigado a demonstrar um sinal para que nós evidenciássemos fé. E aí, nesse sentido, nós agora nos assemelhamos também aos fariseus, porque os fariseus procuravam o quê? Sinais. Faz um sinal aí, Jesus, que a gente vai ver se o Senhor é o enviado mesmo, é o Messias. E queremos colocar Deus à prova para satisfazer os nossos caprichos, a fim de evidenciarmos fé. Está errado. Bem-aventurados os que não viram e creram. Tá, mas os israelitas viram e creram. Essa foi a resposta deles. Foi, pelo menos nesse momento. Porque o que nós veremos em seguida é uma sequência triste de incredulidade e rebelião contra Deus. Mas aqui eles estão vendo e crendo, inclusive eles cantam louvor, e o louvor cantado está lá em Êxodo, capítulo 15, a partir do verso 2, nós não leremos o texto todo, ou o louvor todo que foi entoado, mas permitam-me ler do verso 2 até o verso 6, só para vocês verem o que eles cantaram. Eles cantaram assim: o Senhor é a minha força e o meu cântico, Ele me foi por salvação, este é o meu Deus, portanto eu o louvarei. Ele é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. O Senhor é homem de guerra, o Senhor é o seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército, e os seus capitães afogaram-se no mar vermelho. Os vagalhões os cobriram, desceram às profundezas como pedra. A tua destra, ó Senhor, é gloriosa em poder. A tua destra, ó Senhor, despedaça os inimigos. E aí agora esse povo avança. E as lutas novas começam a surgir. E parece que eles se esquecem do que cantaram. Nós estávamos aqui agora há pouco cantando: grande é o Senhor e muito digno de louvor. Queremos o seu nome engrandecer. E agradecer de tuas obras em nossas vidas. Mas aí a gente vai para a semana. E começa a se levantar os desafios. E muitos de nós, algumas vezes, respondemos de que modo? Não crendo. E nos esquecendo daquilo que acabamos de cantar. É exatamente isso que está acontecendo. O que nos faz concluir, queridos, é que a fé inicial, a fé primeva, essa que está sendo evidenciada no verso 12 aqui, ela não deveria ser passageira. Não deveria. E aí a gente encerra fazendo 2 destaques. A fé inicial era a obra da graça de Deus. Eles estavam crendo, porque Deus despertou neles fé ao realizar aquela maravilha, aquele sinal. Mas a confiança, o segundo destaque, é que a confiança inicial deveria reverberar ao longo da jornada. Mas os israelitas se esqueceram dos feitos do Senhor. Até que ponto nós também não estamos nos esquecendo? A fé inicial, despertada por Deus no seu coração e no meu coração, para crer em Cristo, a fé salvífica, que operou uma obra extraordinária, um milagre grandioso. Qual que foi? Você e eu estávamos mortos nos nossos pecados e delitos. E o que é que Deus fez? Vida! Nascemos de novo, por obra do Espírito Santo. E essa fé deve ser agora, queridos, experimentada dia após dia, enquanto nós vivermos como peregrinos nesse mundo. Isso não pode ser arrancado do seu coração e nem do meu coração. Vocês perceberam que eu parei de me preocupar com o tempo. Eu fiz isso ao longo da pregação. O objetivo era pregar o Salmo 106 hoje inteiro. Mas eu decidi que seria melhor fazer assim. Então, se você tiver paciência e perseverança,
longanimidade, né? Porque é comigo. Volta domingo que vem. E a gente vai continuar estudando e a gente vai pegar a partir do verso 13. E aí nós veremos, então, a partir do verso 13, o relato de uma história de rebelião e declínio. E, por fim, nós veremos a oração esperançosa que é feita pelo salmista. Vamos ficar de pé? Vamos falar com o nosso Deus? Até aqui, agradecendo a Ele, agradecendo pela graça que foi revelada sobre a minha vida e a sua vida. Nós estávamos mortos, trilhando um caminho de condenação e merecíamos ir para o fogo do inferno. Todos nós aqui, todos nós. Mas Deus, por amor ao seu nome e por misericórdia, olhou para a gente e falou assim: Lara, eu te chamo, vem ser minha filha. Ângela, eu te chamo, vem cá, vem ser minha filha. Vem para cá. Seu Olavo, eu te chamo, vem ser meu filho. Eu quero demonstrar para você a minha fidelidade, o meu amor. Vem para cá, Laura, vem para cá. Vem ser minha filha também. Sai dessa fila daqueles que estão indo para o inferno e venha fazer parte desse grupo que engrandece e exalta o meu nome, porque anda comigo. Vem também, Marcelo. Você é meu filho. Januária, vem para cá. Você é minha filha. E ele foi fazendo isso. Ele foi fazendo isso com todos nós. Merecíamos a condenação, mas ele nos salvou, demonstrando a sua graça maravilhosa e a sua fidelidade às suas promessas. Nós rendemos graças ao Senhor, ó Deus, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Rendemos graças porque o Senhor nos salvou em Cristo Jesus. Rendemos graças porque o Senhor nos sustenta dia após dia para a glória do santo nome do Senhor. Rendemos graças porque as nossas mãos, as nossas vidas estão nas suas poderosas mãos e das suas mãos nada e nem ninguém pode arrebatar. Rendemos graças porque vivemos neste mundo como peregrinos, aguardando o retorno do Rei Jesus. Rendemos graças porque um dia estaremos reunidos com Ele para todo sempre. Rendemos graças. Rendemos graças porque o Senhor tem renovado a misericórdia sobre a nossa vida, manhã após manhã. Abençoe-nos, ó Deus, para respondermos com fidelidade, com gratidão, em nome de Jesus. E agora, queridos, ide em paz. Que a graça maravilhosa do Cordeiro amado Jesus Cristo, o amor de Deus, o eterno Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo repouse sobre nós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra hoje e para todo sempre. Amém. Amém.